Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com o Salmo de número 28 e vamos lê-lo completamente. Salmo 28, portanto, diz: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhe conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. E fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta e exalta-os para sempre. Mais um salmo muito bonito, e neste dia eu gostaria de chamar-nos a atenção a uma realidade que não é muito agradável de nós vermos. Mas eu acho que isso é uma das coisas interessantes, e por que não dizer importantes, de nós estudarmos a Bíblia como ela é. Lermos por aquilo que ela é, aquilo que ela nos explica, porque entendemos e cremos que ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. Há muitas coisas neste mundo que nós não temos compreensão. Temos compreensão parcial? Quem é que sabe os sentimentos, os pensamentos do profundo do coração de alguém? Quem é que conhece a realidade das coisas espirituais? Quem é que conhece o que significa em verdade eternidade? Entendemos naquilo que a nossa razão pode chegar, mas é além, a nossa razão é pequena para entender a profundidade das grandezas das coisas espirituais e daquilo que até da nossa realidade física, humana, psicológica, nós possamos atentar. Dia após dia, o homem continua a descobrir novas coisas, mas a palavra de Deus permanece a mesma e ela tem sido guia para as nossas vidas, revelando as verdades que precisamos aprender. Portanto, neste capítulo 28, eu sou lembrada outra vez num pedido de Davi para Deus não permitir que ele seja visto, ou seja posto, ou seja deixado a ser colocado na mesma posição dos ímpios. A partir do versículo 3, ele diz: Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade. A Bíblia Sagrada separa a pessoa do ímpio, a pessoa que pratica a iniquidade, ou seja, que não serve a Deus, que não reconhece a Deus como Senhor da sua vida. Nós conhecemos o texto de Romanos, capítulo 1, que diz que eles, tendo visto através da natureza e as coisas criadas, entendido que há um Deus por trás de tudo isso, não deram vazão, não deram glória a este Deus, antes se escureceram nos seus corações e não quiseram nada com o nosso Deus. A verdade é que existe uma população enorme que são ímpios, que são por natureza filhos da ira. E a verdade é que teologicamente, ou melhor dizendo, biblicamente, nós entendemos que todos nós nascemos na condição de pecadores, de apartados de Deus. Então, nós que vivemos no tempo que nós estamos, nós nascemos em impiedade, mas pela graça de Deus fomos expostos à palavra e viemos a ser filhos de Deus, nascido de novo. Esta experiência de nascer de novo fala de uma transformação espiritual. E quando existe uma transformação espiritual, e só existe a nível espiritual dois lugares, dois reinos em que possa estar, então alguém deixa de ser trevas e torna-se a ser luz. Portanto, esta realidade dos dois reinos é uma realidade difícil para nós aceitarmos quando nós olhamos com piedade, quando nós olhamos com carinho, quando nós olhamos para a realidade do dia a dia de pessoas que são benévolas, pessoas que
são responsáveis com as suas obrigações, mas são ímpias. São pessoas que não reconhecem a Deus. São pessoas que até em sua religiosidade reconhecem a Deus, mas não se submeteram ao senhorio de Deus e da palavra de Deus. A estes, nós devemos pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, para que, se eles aceitarem, eles possam ser transformados. O salmista aqui, no entanto, ele fala que pede ao Senhor que ele não seja achado como um ímpio. Ele vivia num sistema diferente. O salmista Davi não tinha a possibilidade que nós temos hoje desta transformação espiritual, mas aqueles que conheciam a Deus, criam em Deus, obedeciam à lei de Deus, gozavam de paz com Deus, reconciliação com Deus, viviam, como é que eu diria, na sombra desta luz, glória a Jesus, porque a lei do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. Enfim, nós podemos entender que a palavra de Deus era este caminho, era este guia, a lei do Senhor era o guia, ou seja, o sustento de Deus para aquele povo. Eu entendo que é um pouco difícil nós entendermos as realidades dos dois testamentos, uma vez que nós vivemos numa realidade completamente diferente, graças a Deus por ela. Ela é essencialmente superior à que eles viveram. No entanto, em ambos os pactos, haviam os ímpios, aqueles que estavam separados de Deus por não quererem se comprometer a aceitar a Deus. E uma das coisas que fica claro para nós aqui é que ele diz: eles falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Uma das características do ímpio é essa, é que ainda que as suas palavras possam ser agradáveis, e às vezes há um sentimento verdadeiro de ser agradável, condescendente, ou qualquer outra boa característica do ser humano, não há paz em seu coração. Não há virtude divina em seu coração. Pelo contrário, há maldade. Eu me lembro do testemunho do meu pastor que ele dizia que antes de aceitar a Jesus, ele tinha tanto ódio das pessoas. É verdade que ele viveu numa situação muito difícil, mas era tão clarividente quando ele conta o seu testemunho, o que ele sentiu mais forte quando a sua conversão o transformou, foi sair aquele peso de um ódio extremamente profundo. E há muitas pessoas que, na sua aparência e até nas suas ações, mostram uma coisa positiva, um bem social, mas os seus corações, a falta de paz, a falta de amor, porque não há a transformação nem a presença daquilo que é Deus nele. Nós que vivemos neste pacto agora, sabemos que o Espírito Santo passa a habitar em nós e por isso o fruto do Espírito de Deus passa a aflorar nas nossas vidas. Bem verdade é que nós podemos nos aproximar de Deus e mais agradar a Deus, como Davi no tempo da lei também necessitava ser mais obediente à palavra de Deus, à lei de Deus, conservar o seu coração, conservar as suas obras, como ele fala aqui dos ímpios. Olha, o versículo 4 ele diz: retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. A verdade é esta, é que as obras daqueles que estão longe de Deus não são a favor, não são de Deus no sentido espiritual. Podem até existir obras de bondade. No entanto, o ímpio pratica bondade, mas também mente, mas também engana, mas também tem mal no seu coração. E eu penso que a palavra essencial é essa para nós, para não estarmos presos no julgamento das coisas éticas ou morais. A verdade da palavra nos deixa este diferencial, que para nós hoje, como eu disse, é muito mais claro, a realidade das luzes e das trevas. Então, quando nós entendemos que alguém está em trevas, nós não temos que odiá-lo, com certeza não. Mas como Davi é um bom começo, nós não queremos estar na mesma posição que ele. Por quê? Porque nós já temos a luz de Cristo em nosso coração. Nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E este é um bom teste para nós. Se alguém, por acaso, em seu coração, tem pensamentos maus constantemente, maldade, ódio, precisamos ter um encontro com Jesus. Talvez essa é uma palavra que algum filho, algum sobrinho, alguém que nós conhecemos de perto, temos amizade, e que se encontre e pense, não, eu vou à igreja e está tudo bem. A verdade é que se esta essência do mal está no coração de alguém, é porque Cristo ainda não habita lá.
É necessário se quebrantar e pedir ao Senhor que venha salvar a sua vida e venha habitar em seu coração. E este é o processo da salvação. E quando nós somos salvos, o Espírito Santo vem habitar em nós, causando a maior diferença de todas elas, que não é existencialmente no fato das nossas obras, mas na realidade espiritual que nós pertencemos. Porque um crente que é nascido de novo pode falhar, pode errar, pode chegar a praticar obras feias. Pedro o fez, outros fizeram. Aleluia! Eu falhei. Você, com certeza, pode ter tido na sua história de crente uma grande falha. Pedro é um exemplo extremo. Ele negou a Jesus e isto é forte demais. No entanto, ele não perdeu a salvação por isso. Ele não deixou de estar na luz, porque à mesma hora o Espírito Santo, a verdade de Deus o constrangeu de maneira muito grande. Você sabe como ele se entristeceu. E Jesus foi-lhe ao encontro. E esta é a diferença das nossas vidas. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos faz sentir a diferença e nós ficamos como Davi, querendo deixar, Senhor, não nos deixe ser como os ímpios, não nos deixe perder neste caminho, mas que o Senhor nos guarde no caminho de Deus. Um caminho que nós entramos nele, não pelo nosso merecimento, nem por força, mas pela graça de Deus, pela fé em Jesus, nós fomos sim transformados. E se alguém não viveu esta transformação, precisa ter um encontro com Deus verdadeiramente. A religião por si, nome cristianismo, ela não salva. O que salva é aceitar pela fé o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, segundo a própria palavra diz, ele é poder de Deus para a salvação. E este poder, quando se fala de poder, se fala de dínamos, algo que se move. E este mover, biblicamente, se fala no sentido de transformar. Há várias coisas que acontecem com o homem quando ele é salvo, aleluia. Mas uma delas, além do perdão, do seu nome no livro da vida, é a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. E isso, aleluia, marca toda a diferença em nós. Portanto, não sejamos como em outros salmos o salmista fala, invejosos daqueles que são ímpios. Pelo contrário, desejemos como o salmista aqui, jamais chegarmos e termos sentimentos semelhantes, que o Senhor guarde o nosso coração. Estamos numa posição melhor. Não podemos também nos ajuntar em coisas espirituais em nome de Jesus, mas toda vez que aproximarmos com amor pelas suas almas, possamos ser luz e falar da luz do Evangelho para que eles tenham oportunidade, porque por trás de palavras de paz, a Bíblia nos esclarece a maldade em seu coração. E muitas vezes não é nem porque a pessoa necessariamente queira ser maldosa, é a sua natureza. Com isso, eu não estou dando desculpa às pessoas, porque ninguém está, nem o crente, nem o não crente está louco. Ele faz conscientemente. E isso é muito bom, porque quando o Evangelho chega e diz, olha, o seu problema é o pecado, ele vai saber que as suas obras, que o seu coração é mau, e o Espírito Santo de Deus, então, pode convencê-lo disso. E aí o caminho para a salvação está mais perto, somente necessitando ele crer, se arrepender para a glória do nome do Senhor. Deixo ainda para terminar com lindas palavras, depois de falarmos do ímpio e do salvo, o versículo 7, para a sua alegria, a minha também. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Isto é palavra de quem pertence a Deus, aleluia. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Como é bom a gente ter uma história com Deus, de momentos que nós confiamos nele e ele foi presente na nossa vida. Pelo que o meu coração, diz o salmista, salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Que neste dia possamos ter um coração feliz, apesar das lutas, um coração feliz, porque o Senhor tem sido fiel e estado ao nosso lado. E na verdade Ele também nos está esperando com uma casa para nós, para vivermos com Ele eternamente. Deus abençoe você neste dia. Amém.